Boa noite. Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe com muita alegria das feiras. A obra básica da doutrina espírita. Então, para nós sempre é um motivo de muita satisfação que todos possam se sentirem acolhidos em casa. Rodrigo? Isso aí. A gente aproveita para também dar boa noite para todos os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando, que têm nos acompanhado semanalmente, aqueles companheiros que depois acompanham os vídeos, os áudios que são disponibilizados através do nosso site, os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, enfim. Possamos ter nesse momento, nesse encontro, não só a oportunidade de aprendermos em torno da doutrina, das leis da vida, mas também criar todo um movimento que possa aproximar corações, fortalecendo laços de amizade. Então, que os bons espíritos possam nos amparar nos projetos que envolvem a nossa noite, atendendo a todos de uma forma muito especial. Boa noite, Divino, e a todos os nossos amigos do chat. Bom, gente, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos no capítulo 4. O capítulo 4, parte do livro. Nós fizemos a última semana a questão 59, algumas conclusões bíblicas referentes à criação. E hoje nós vamos iniciar esse capítulo 4, que é intitulado Princípio Vital. Então nós vamos ler. E depois a gente vem trabalhando os comentários. Então vamos lá. Kardec inicia esse capítulo, que ele é dividido em 3 tópicos: seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, depois inteligência e instinto. Ele abre o capítulo fazendo um pequeno comentário muito importante. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima, dá a vida. Faz a leitura, por gentileza. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim. A lei de atração é a mesma para todas. 61. Há diferença entre matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Resposta: a matéria sempre é a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Pergunta 62. Eu vou fazer a leitura, depois eu volto, não se preocupe.
Qual a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Resposta: uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Pergunta 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Resposta: sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. E a última da noite: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Aí os espíritos afirmam: isto é uma consequência do que dissemos. Interessante, porque eu vi no embalo, a pergunta 64 eu esqueci. A questão 64 não é uma pergunta, é uma questão. Né? Então, por isso é que a gente não fala assim, que o Livro dos Espíritos é constituído de 1019 perguntas e respostas. Não é. São questões. Né? Porque existem afirmativas. Parece que aqui ele fecha. Kardec aqui, olha o que eu vou reler. O que o Kardec fala e depois o que os espíritos assinam embaixo. Kardec diz assim: então parece resultar daí que a vitalidade não tem princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Aí os espíritos falam: isso é uma consequência do que dissemos. Quer dizer, você pensou bem, você mandou bem, é isso mesmo. Aí o pessoal está assim: nó, Casalberto, mas que coisa complicada. Não, não é não. Eu fiz questão de fazer a leitura de todas as questões, porque, por certo, cada uma dessas questões é uma noite conversando. Mas o que para nós é importante? Dentro de um conteúdo de uma reunião pública, dentro de uma proposta, de um estudo, no qual nós estamos passando informações, que quem quiser se deter mais nessas questões, devem pesquisar, não é? E existem muitas fontes e que a gente pode orientar quais são as fontes. Então, Kardec começa dizendo, fazendo uma introdução muito interessante. Primeiro ele vai falar que existem seres orgânicos e inorgânicos. Porque para ele falar do fluido vital, que a gente vai tentar trabalhar aqui, ele primeiro tem que falar: olha, existem seres inorgânicos. Dá um exemplo de um ser inorgânico. Fala, Rodrigo. Agora os encarnados podem responder. O Rodrigo não quis. Os espíritos responderam. A água. A água é inorgânica? A rocha. O mineral. Certo? Vamos dar um exemplo. E os orgânicos? Nós vamos caminhando. Vamos falar dos vegetais. Dos animais. Ok? Isso aí? Então, o que fica para nós como ponto fundamental? Que Kardec abre essa questão para definir que a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos
e inorgânicos, essa lei, ela é para todos? Didaticamente eu inverti a pergunta. Os espíritos estão dizendo que a mesma lei de atração funciona para orgânico e para inorgânico. Lei de atração é o termo que os espíritos utilizam. Átomos, as moléculas, enfim. Então, se a gente vai nos princípios fundamentais da matéria orgânica ou inorgânica, nós vamos perceber que a lei que atua em um, atua no outro. Certo? Isso para nós é fundamental, Rodrigo. Mas aí, em seguida, Kardec pergunta, há diferenças entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Agora ele já vai falar da matéria. Então tem diferença? A atração é a mesma. Agora vamos falar dos corpos. Tem diferença? Aí os espíritos vão falar. A matéria é sempre a mesma. Mas nos corpos orgânicos está animalizada. Pegou aí, Rodrigo? Então a matéria é a mesma. Você não falou de átomo? Da constituição de elétrons, de prótons, de nêutrons, é a mesma. Só que nos corpos orgânicos existe vitalidade. O tema proposto no Livro dos Espíritos não é fluido vital? Então, ele precisa de construir um pensamento didático, uma linha de raciocínio, para chegar e começar a falar do fluido vital. Porque se não vai falar de fluido vital, a gente não vai entender absolutamente nada. Certinho? Aí vem a pergunta 62. Qual a causa da animalização da matéria? Aonde nos seres inorgânicos não tem animalização. Nos orgânicos existe animalização. Então Kardec vai falar assim, qual a causa da animalização, então, dos corpos orgânicos? Aí, os espíritos respondem, a sua união com um princípio vital. Opa, então aqui entrou um elemento diferente, princípio vital. Na ciência, esse fator do princípio vital é fato, é constatado. Mas de onde surge o fluido vital é que o assunto começa a tomar uma dimensão que a doutrina espírita esclarece. Pegaram aí? Porque observem a sequência. Aí o Kardec fala, princípio vital? Aí ele fala assim, o princípio vital reside em algum agente particular? Ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou é causa? Aí os espíritos respondem, uma e outra coisa. Tanto é efeito quanto causa. Mas por que eles estão falando que tanto é efeito quanto causa? Aí eles vão explicar. E aí esse texto aqui é importante para a gente ter calma com ele. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Porque a matéria em si é matéria. A matéria é consolidada aqui para nós num livro, para que ela tenha um efeito, tem que ter uma causa. Ou seja, para que esse livro se torne útil, tem que ter uma causa, uma força que vai atuar sobre esse livro. Certo? Porque senão é apenas um livro. Continuando. E aí então existe um agente. O agente que vai se tornar a causa. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Então, no caso... Não, deixa eu continuar, porque senão vai complicar. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. O agente aqui, nós estamos caminhando para chegar nele.
Esse agente que dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Que agente que é esse? É o princípio vital. Porque sem ele, sem o princípio vital, a flor não será flor. Só que ele, sem a matéria, é isso que ele está dizendo, ele também não tem sentido. Ele também se torna, vamos dizer assim, ele deixa de ser agente e passa a ser apenas um elemento que não tem função. É uma energia que está dispersa, que está parada, que está sem função. Está ficando claro aí? Estou caminhando devagarzinho. Significa que esse agente que dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, ao mesmo tempo, também está sendo dito que, para que ele tenha função, é necessário seres, individualidades. Porque senão, a gente começa a falar que o fluido vital é quase que um espírito. O fluido vital é que vai dar vida? Não. Não é ele que dá vida. O fluido vital é utilizado para dar vida. Quem que vai utilizar o fluido vital? O espírito. O psiquismo. Vou falar o psiquismo, porque falar espírito, o pessoal já está até vendo, perguntando com que camisa que ele está vestido. Eu estou dizendo o psiquismo. Porque, por exemplo, o fluido vital é absorvido, é assimilado por uma planta, por um psiquismo que vai desenvolver-se como planta. Vocês estão acompanhando aí, gente? Porque se a planta, o psiquismo que está ali, porque ali tem vida, não tem? E quando eu falo vida, não é vida só orgânica, é uma vida espiritual. Se a gente fotografar com uma câmera, fazer uma foto Kirlian numa planta, nós vamos observar que ela tem uma estrutura energética, que eles dão o nome também de aura. Né? Se você, por exemplo, pegar uma flor, gente, essa aqui é de mentirinha. Então, se eu arrancar uma pétala, não será uma agressão na natureza. Mas eu não vou fazer isso, porque será uma agressão a quem doou o vaso. Mas se a gente arrancar um pedaço, uma parte da folha, e fizermos uma fotografia Kirlian dela, que é com... Como é que chama? Com infravermelho, você vai identificar a estrutura energética da folha, embora a folha em si tenha sido arrancada. Se a gente fizer uma foto Kirlian de você, do seu braço, e posteriormente eu arrancar o seu braço e fizer a mesma foto, a estrutura energética do braço continua ali. É por isso que eu dei o exemplo. Só que a planta, ela não tem perispírito, como o homem tem, mas ela tem um revestimento energético. Como não? É uma aura, tá? É uma aura. Então, o que eu quero dizer? Até vou trazer assim um contexto prático para a gente entender. Eu citei a amputação de um membro. No nosso caso, que temos perispírito, pensamento contínuo. Então, uma pessoa que tem um membro amputado, o condicionamento psíquico dele, mesmo não tendo o membro, ele sempre vai sentir o membro, como se ele tivesse. Então, pessoas que têm pernas amputadas, é muito comum a pessoa sentir coceira, sente frio, sente calor. Porque no mundo espiritual, eu vou falar no mundo espiritual, é só para vocês entenderem, mas no corpo espiritual a perna existe. Tanto que se ela desencarnar,
basta ela conceber a perna de volta que a perna está no lugar. Porque a sustentação da perna é mental, é na mente, certo? Entenderam o que eu quis dizer? Por que eu falei isso? Porque essa aura, ou esse princípio espiritual que está aqui, e que hoje ele se apresenta como uma flor, ele absorveu esse agente, que é um tipo de matéria que a doutrina espírita vem estudar e se revela como o chamado fluido vital. Então, o fluido vital, eu vou trazer para nós aqui para ficar mais fácil ainda. O fluido vital é a nossa carga energética, é a carga da bateria do seu celular. Então, quando nós nascemos, o nosso espírito, ele absorve da matéria primitiva esse fluido vital. O fluido vital você não vai assimilar ele da carne, do corpo que está sendo constituído, mas do que você aure, do que você respira, do que você assimila como oxigênio. Por isso é que Kardec usou aqui na frente exemplo como o oxigênio e o hidrogênio, que a gente assimila. É como se fosse, mas não é, porque o oxigênio e o hidrogênio é uma matéria que está mais próxima do nosso entendimento. O fluido vital é uma matéria desconhecida no seu sentido. Ela é uma matéria muito primitiva. Ela ainda não foi registrada na nossa tabela periódica, posso falar assim? Pegaram? A nossa tabela periódica não caminhou para lá, mas vai caminhar, porque é um fato. Tanto que quando nós ficamos enfermos, não é comum a gente dizer que nós nos desvitalizamos? Você fica sem energia, não é? Obviamente que tem os fatores físicos, conhecidos, mas essa física que nós estamos nos referindo é uma física espiritual. O nosso espírito, durante a reencarnação, nós continuamos absorvendo, nós continuamos a metabolizar o fluido vital. Por isso que nós precisamos de dormir. Porque quando nós dormimos, que os laços que prendem o espírito ao corpo físico se tornam tênues, há o desligamento parcial do espírito, que Kardec chama de emancipação da alma. Enquanto nós vamos passear por aí no mundo espiritual, o nosso psiquismo, ele está em busca da absorção, da assimilação e desassimilação desse tipo de matéria, chamada fluido vital, que é assimilada pelo plexo, pelo esplênico, centro de força esplênico, vinculado à região do fígado, do baço, ok? É por ali que nós nos alimentamos à noite. Essa energia, os orientais chamam que nós estamos buscando no prana. É um tipo de matéria primitiva. Está em algum lugar no universo. Aí a gente já fica logo procurando o hub, né? Porque eu ia falar binóculo, mas não dá, né? Vamos pegar um hub por hub, viajar no universo para descobrir onde que é a central de abastecimento da Copasa. Ou não, central de abastecimento fluido vital. O fluido vital está em toda parte. Ele está em toda parte. Do mesmo jeito que o oxigênio está aqui disponível. Nós assimilamos mediante a nossa capacidade de intercambiar, de interagir, de buscar. Deu aí? Pegou, gente? De verdade? O assunto é chato, né? O Fabrício agora vai falar, principalmente para os nossos amigos de casa. O corpo físico, ele toma um formato perispírito ou o inverso? O modelo bioplasmático, biofísico, o perispírito,
ele é o modelador do corpo físico. O perispírito nosso, como ensina Allan Kardec, é a base, é a estrutura de manifestação que se faz na Terra pelo nosso corpo físico. Então, toda a estrutura do corpo físico, a matriz dela está no perispírito. Tanto que o perispírito, só para elucidar um pouco mais, nós nos vinculamos espiritualmente no corpo físico, o perispírito, através da corrente sanguínea, do sistema nervoso central. É ali que os feixes energéticos, eles se confundem com os próprios feixes nervosos. Pode continuar a pergunta. Então, na verdade, é essa a dúvida. As sequelas físicas nascituras, vamos falar assim, sim, elas vêm do perispírito que apresenta já essa sequela, sim, antes da encarnação, certo? Porque ele é a memória. Ele representa a memória. Nós temos o corpo causal e temos o corpo mental. Esse corpo causal, né, ele que vai definir toda essa estrutura do nosso corpo do lado de lá, no mundo espiritual, que se apresenta aqui de uma maneira adequada aos princípios da genética, de toda a questão do tronco familiar, etc, etc, etc. Mas a memória integral, a memória espiritual, está toda no nosso perispírito. Tanto que ela prepondera no momento da estruturação genética. No momento em que, eu vou falar de uma linguagem assim, muito, muito rasteira, mas quando aqueles milhões e milhões de espermatozoides estão na direção do óvulo, a imantação, o magnetismo do perispírito, que vai definir a estrutura do corpo atual, é que gerencia o código genético mais apropriado para aquela reencarnação daquele momento. Você herda a estrutura genética dos seus pais, mas você, por exemplo, nesse código genético, você pode herdar uma determinada possibilidade de uma doença X. Um exemplo. Se o seu código genético espiritual não traz uma necessidade do desenvolvimento dessa patologia nessa encarnação, você não a terá. Pegou? Porque o que prepondera é o fator genético espiritual e não a genética da Terra. Agora, só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Só um pouquinho, eu volto para o senhor. O espírito sobrepõe a matéria. Agora, se você herda, a sua estrutura física vai herdar uma tendência a desenvolvimento de um câncer, um exemplo. E este fator, essa predisposição, já está embutida na sua história espiritual, no seu projeto reencarnatório de potencializar, de desenvolver essa doença, juntou a fome com a vontade de comer. Pegou? Isso é muito importante. É complexo o que eu vou dizer, mas vamos falar. Uma criança que vai assimilar a AIDS, a doença da AIDS vinda dos pais. Se aconteceu, não foi por acaso. Faz parte da estrutura, da necessidade espiritual dessa criança. Porque os espíritos trabalham com as possibilidades, com as tendências. Eles trabalham com flexibilidade. Os projetos reencarnatórios têm flexibilidade. Mais para cá, mais para lá, pode ser por aqui. Porque eles não interferem radicalmente. Mas eles podem abreviar, como podem adiar, como podem
interferir de uma forma misericordiosa para que o espírito consiga ganhar o máximo possível em aprendizado na encarnação. Então, um exemplo, você herdou uma doença X, um potencial patológico X, você precisa dessa dificuldade, mas na sua encarnação, ao seu desenvolvimento, as coisas estão acontecendo de uma forma tão importante que os espíritos podem interferir para adiar esse procedimento. Entenderam aonde que pode haver a intervenção? Mas tudo isso vinculado a esse tônus energético chamado fluido vital. O fluido vital, ele é neutro, mas nós podemos criar impeditivos, como nós podemos estabelecer circunstâncias favoráveis para que o fluido vital te dê mais sobrevida. Pegaram lá? Lembra do Chico Xavier em 2001? Eu gosto muito desse caso. O Chico Xavier tinha sido desenganado pelos médicos. Era questão de horas. Aí teve uma intervenção espiritual, saiu até na Globo. Outro dia foi citado aqui uma outra televisão, foi na Globo. Na emissora da Globo lá de Uberaba. O câmera está filmando lá para mostrar no jornal que o Chico Xavier estava internado naquele hospital, naquele quarto. Ele apontou até para o quarto. Acabou, fechou a câmera, foi embora e foram editar. Chegaram lá, estão editando, viram que aconteceu alguma coisa, como se fosse um mosquito passando. Aí foram prestar atenção, de repente, identificaram uma luz. Aí foram pesquisar, trouxeram físicos, pessoas experientes, questão da iluminação, etc., fotografia, e constataram que não era uma luz comum. Não foi uma luz que se fosse uma luz comum, por exemplo, que atravessa no raio da câmera, ela projetaria sombra em algum lugar. Identificaram que essa luz, ela foi na direção do quarto do Chico, e quando estava se aproximando, essa luz bipartiu. Ela girou em torno de um eixo. Interessante. Aí o que aconteceu? O Chico teve uma melhora milagrosa. Milagrosa. Hã? Aí depois perguntaram para ele: Chico, o que aconteceu? Os amigos espirituais. Não está conseguindo nem falar, tão velhinho. Quem foi os amigos espirituais? A Donda perguntou para ele. Falou até novo: Chico, quem que foi? Mamãe, Emmanuel. E tem a turma aí falando até que o Emmanuel tinha reencarnado. Olha os aventureiros. Tem tanto aventureiro hoje que diz que o Chico Xavier agora já está até... Eu falo tanto da Jornada das Estrelas agora, diz que o Chico já está participando de reunião com guarda, com chefe estelar do planeta. Então, assim, vocês tomam cuidado com o que essa turma está falando. Só para completar. Aí o que aconteceu com o Chico? Ele melhorou. Foi o Emmanuel, foi mamãe. Eles disseram que foi-me concedido ainda um tempo. Isso foi em junho do ano 2001. Em junho de 2002, ele desencarnou. Então você percebe claramente que ele recebeu o que os espíritos tratam como uma moratória espiritual. Entenderam que se ele poderia ainda ter algum papel importante, não é? Seja em nível dele, pessoal, ele precisava ainda de algum aprendizado, porque os místicos vão falar que ele tinha que ficar, inclusive, para desencarnar no dia que o Brasil foi campeão do mundo. Porque Deus, Jesus, veste a camisa canarinho. Eu acho que ele mudou para a Alemanha, né? Até para ter um té como Dunga. Eu acho que ele resolveu. Ele falou assim: não, a partir de agora eu serei germânico. E vamos dar logo de 7-1 e lá dentro do Mineirão, porque Minas tem tudo. Meu Deus, é muito misticismo para o nosso gosto. Mas vamos pensar que tem coisas que se encaixam.
Os espíritos trabalham com contextos. Então foi necessário, olha, ele precisa de mais um tempo. E os fatores que definem essa moratória, qualquer coisa que qualquer um falar é mera especulação. Mas isso também mostra para nós, voltando para o estudo, que ele recebeu um tônus energético. Uma carga energética. De fluido vital. Porque ele estava com a morte já definida. Isso é muito interessante, gente, porque a gente observa alguns fatores práticos na nossa vida. Eu não vou falar o nosso estudo não é de desencarnação, não. Mas se a gente observar como os fatos acontecem no âmbito da desencarnação, a gente começar a prestar atenção, a gente vai ver que existem coisas que a gente fala assim, mas que coincidência. Não, mas como é que foi? Como é que bateu? Não foi, Sonia? A gente estava comentando isso aqui. Eu falei para o pessoal aqui, há 3 semanas atrás, uma quarta-feira, o Fabrício está aqui, ele sabe o que eu vou falar. Eu estava aqui fazendo um estudo, não lembro nem qual foi o tema. Aí, de repente, o assunto começou a voltar, encaminhar para desencarnação. Aí comecei a falar de desencarnação aqui, de repente entrou um espírito familiar. Eu estou fazendo o estudo, estou vendo o espírito entrar, continuei no meu foco, observei e continuei. Eu raciocinei rápido. Ah, hoje é aniversário dessa pessoa. Se tivesse encarnado, era aniversário dessa pessoa. Levei por aí. Continuei o estudo, acabou. Terminei o estudo, eu estava indo para casa, eu ia passar na casa de uma pessoa, e no caminho foi dito assim, não, hoje não é dia de ir lá, vai para lá. Mudei o rumo do carro, fui para o outro ambiente, e quando eu cheguei no outro ambiente que eu recebi uma notícia, e aí eu entendi por que eu fui ver o espírito aqui durante o estudo. Porque estava havendo uma desencarnação na família naquele momento, era 8h15, 8h30, sei lá. O espírito estava sendo, esse familiar, estava sendo socorrido no momento em que eu estava fazendo o estudo aqui sobre desencarnação. E a equipe familiar prestando um pronto-socorro, um acolhimento para esse coração que estava falecendo. Então as coisas acontecem numa cadência, e diga-se de passagem, vou falar para o Fabrício, o povo não está entendendo nada, mas o importante é a lógica, que um dia antes exigiram a minha presença na casa para fazer a última visita para a pessoa, e eu não estou entendendo por que eu estava lá no ambiente. Não fui eu. A minha estada significava, de alguma sorte, preparação para a desencarnação. Presenças espirituais desses familiares que me levaram para esse ambiente. E eu estou lá, igual, por isso que eu falo, a gente fica igual papagaio, né? Repete, vai para cá. Eu estava igual marionete, indo para lá, indo para cá, fazendo estudo, falando de desencarnação, vendo. E nós não entendemos bulufas do que significa planejamento reencarnatório. Entenderam? Eu abri isso aqui, abri esse viés aqui, porque eu estava falando do fluido vital, desencarnação, etc., para que vocês guardem, prestem atenção nos acontecimentos do dia a dia, que vocês vão verem o mundo espiritual materializado do nosso lado, e a gente insiste em não querer ver. Você levantou o dedo, por gentileza? Roberto, o Arnaldo Oliveira, que tem uma participação muito ativa no chat aqui todos os dias. Meu grande amigo, ele está meio triste hoje. Eu não posso falar porquê, não, mas tudo bem. Sobre o fluido vital, ele fez um comentário muito interessante, tá? Foi um comentário, não é uma pergunta. Eu posso falar, ele está triste porque o Palmeiras dele não classificou. Ixi. Continua. Aí, Arnaldo, ele é lá de Santa Rita de Sapucaí. Ele comenta o seguinte. Tem um palmeirense aqui também, viu, Arnaldo? Tem a Sonia também? Vamos lá. O fluido vital não dá vida, mas ele oferece as condições necessárias para a manutenção da vida. Porque quem dá vida? A colocação dele é importante. Não é o fluido vital que dá vida. Quem que dá vida? O espírito. Mas para ter vida, porque senão, se não fosse o espírito, como é que faz quando o espírito desencarna? Que não tem fluido vital?
Ele vai morrer? Não. O espírito, no mundo espiritual, com o corpo espiritual, você não precisa de fluido vital. O fluido vital é que vai intermediar o perispírito com o corpo físico. É o quanto energético, lembra que eu falei? Eu gosto muito de usar o simbolismo, não está escrito na doutrina, não. Eu que uso, só uma adequação didática. É o espírito que dá vida, é o espírito que promove a morte. Começa a se matar. O que você vai fazer? Diluir, dispersar, desassimilar. Se é assimilação, há a desassimilação. Então, pensamento negativo. Angústia. Você sabe que a angústia dá câncer? Decepção gera câncer. Tem muitas histórias que você vai ver, foi um acontecimento. Não estou fechando questão, tá? Existem doenças, como o câncer, que são herdade do passado. Tá? Mas o que importa aqui é o seguinte, até vou falar dos pacientes portadores de câncer. Por gentileza, filha, pode ficar à vontade, tá? Só um pouquinho, fica à vontade, todas as cadeiras são o mesmo preço. Boa vontade. Tô brincando. Então, nas doenças mais graves, o desafio do espírito é potencializar as suas forças. É readquirir o desejo de viver. Ok? Tanto que os estudiosos, quem lida na área sabe, que embora é complexo lidar com os casos, mas é surpreendente observar a vontade de ressurgir dos pacientes. Então, a doença vem, ela promove uma alteração psíquica, séria, emocional, e o espírito, então, vai readquirir a vontade de viver. O que, em alguns casos, não logra bons resultados na Terra, mas estabelece procedimentos de reestabelecimento espiritual de um valor maravilhoso. Parece que o Rodrigo levantou a mão, Fabrício, passa para ele aqui para mim. Enquanto você passa para ele, a Sony vai falar. Pode segurar aí. É só porque você está dentro da questão. Dentro da questão que eu queria saber, só para a gente organizar um pouco o pensamento. Você falou que a gente vai perdendo fluido vital, né, de acordo com as nossas atitudes, os nossos pensamentos e tudo mais. Então, como fazer o inverso? Como a gente adquirir novamente, porque a gente percebe que a gente está com fluido vital, né, gasto, vamos dizer assim, e como é que a gente faz? Qual que é a dinâmica que o ser deve ter para readquirir esse fluido vital e se sentir melhor? Então, já que é para organizar as ideias, deixa eu ouvir o Rodrigo. A gente volta. Eu estou voltando na pergunta dele. Você estava dizendo que as doenças, elas, para elas acontecerem, tem que estar no DNA do espírito. No seu mapa, no seu projeto reencarnatório. E no corpo também. Mas se não tiver no corpo e tiver só no espírito? Não necessariamente se manifestará agora, se manifestará um dia. Ah, tá. Aí pode ser adiado, né? Entendeu? Ou pode estar nos dois também. Pode acontecer. O corpo funciona como um mata-borrão. Pensa aí. O corpo é para drenar. O corpo é para purificar. Ah, sim. Pegou? Peguei. Agora existe, você pode arregimentar problemas, fatores energéticos complicados, e isso ser transferido para o perispírito. Ah, tá. Ok? A via é de mão dupla, né? É mão dupla. A gente vai ficar e com volta. raiva, ódio, isso tudo Não tem pode dúvida. atrair, né? Agora, o Zika Boom. Se o presidente erra, por que eu não posso errar? Se o Zika, sai Zika, né? Sai zica. Sai Zika. Antigamente a gente falava isso, lembra?
Nossa, sai zica. Não é zica, é zique. Antigamente era zique. Zique. Sai ziquezira. Lembra? Tô com a ziquezira. Carlos. Agora é zica. Não significa que o zica vai te pegar, tá? E que você vai ter problema espiritual com isso, ok? Não é uma inflamaçãozinha de ouvido que a gente vai transferir. Porque o fator que fixa caracteres no perispírito é o moral. Pegou? É o moral. O moral que prepondera. Atitude, né? Exatamente. O moral. Não confunda a atitude com o que determinou a atitude. Tá. Pegou? Isso é equação evangélica, doutrinária. Não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai. Calma, Rodrigo. Você vai falar. É porque já que você falou, eu tenho que explicar. Significa que o que brota do seu coração, que pode se transformar em atitude, é o que brota no coração e que macula. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Pegou? Fala de novo, Rodrigo. Ele está Só mais ansioso. uma Eu pergunta. vibro com esses meninos. Só mais uma Quer pergunta. trocar, Rodrigo? Trocar? Não, de idade. Não, quero não. Quer Ainda não. Porque os meninos ficam assim ansiosos. Vai, pode falar, Rodrigo. Um espírito que ainda não tem alta envergadura, mas ele assim, tem um coração bom. Eu não sei se pode falar que o espírito tem coração. Tem uma intenção boa. Ele pode auxiliar aqui na Terra, assim, para fazer o bem para outras pessoas? Como você está fazendo agora? Talvez sim, né? Você está fazendo Estou agora. fazendo? Então, Para você e para um monte de gente. ele pode auxiliar? Que gostaria de fazer a mesma pergunta que você está querendo, que você está verbalizando. Todos nós estamos num processo de desenvolvimento. Então, se existe uma, vamos dizer assim, uma amplitude no campo intelectual e não tanto no campo do sentimento, isso acontece o inverso. Existem espíritos mais desenvolvidos no campo do sentimento e menos intelectualmente. Existe uma escala espírita que está no Livro dos Espíritos, estude. Analise faixa por faixa, que é didático, obviamente, que Kardec sintetiza, para nos mostrar sobre o assunto. Então, todos nós temos plena capacidade, condições de fazer o bem. Agora, é óbvio que o bem que nós fizermos, ele vai garantir para nós o nosso bem-estar. Isso tem muito a ver com o que a gente propõe refletir aqui hoje. Paulo de Tarso é quem afirma: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Dora, pode? Essa lição, eu vou passar para vocês porque pediram. Eu fiz de propósito. Livro Pão Nosso, lição 11. No finalzinho eu leio alguns trechos. O Emmanuel fala: não vos canseis de fazer o bem. Só que o texto do Emmanuel é utilizado uma tradução mais atual, que nessa tradução alterou o texto. Porque se buscarmos lá no grego, lá na raiz mais simples, não é fazer o bem. Paulo fala: não vos canseis de fazer bem. Viram como é que muda o sentido? Porque fazer o bem, a gente já logo fica pensando um monte de coisa. Assistencialismo, caridade, inverte tudo, os conceitos ficam esquecidos. Mas o Paulo está dizendo: não vos canseis de fazer bem. Tudo que você fizer, procura fazer bem. Porque você procurando fazer bem, você vai fazer naturalmente o bem. Quem mais que levantou? Foi você? Ah, a Sonif pediu para mim organizar o pensamento, que ela achou um pouco confuso.
Então ela fez uma pergunta. Qual que foi a pergunta que você fez? Você falou que a gente perde o fluido, né, com as nossas atitudes, né? Tudo que a gente faz que não é de acordo, né, com o bem, nós vamos perdendo fluido, tá? A gente vai como que ficando sem energia. Como fazer o inverso? Qual que é a dinâmica do ser para que a gente adquira e sinta sempre esse bem-estar, mesmo com as adversidades? Pergunta 64. Tá vendo que hoje eu estou sendo fiel ao texto, né, Dora? Pergunta 64. Vai te atender. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Resposta: sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. Eu vou atender a Sony daqui a 10 minutos, porque é importante a gente fixar esse ponto. Existe um princípio, o chamado fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É a matéria na sua condição mais primitiva. É a matéria, poderíamos dizer assim, na sua condição mais essencial. Dessa matéria que vai se derivando, que há as derivações, para chegar na matéria que por nós conhecida. Certo? O fluido vital é parte desta matéria primitiva. Então ele é muito mais, está numa condição muito mais essencializada do que, por exemplo, o oxigênio que nós conhecemos. Deu aí? Ficou claro esse ponto, gente? Então tá bom. Então a pergunta da Sonia: se nós podemos desgastar, nós podemos estabelecer comportamentos que possam trazer resultados da perda, da desassimilação do que é o que promove também a nossa vitalidade, como readquirir? Como reabsorver? Como reassimilar? Ou como continuar assimilando? Foi a pergunta dela. Então vamos responder de uma maneira muito simples. O que tu veio fazer aqui? Primeira vez que você vem aqui? Como é que é seu nome? Fernanda, seja bem-vinda. E você? Renata. Seja bem-vinda, viu, Renata? Renata já chegou, já brinquei com ela de cara, vocês viram? É para você se sentir em casa, tá, filho? Então, assim, não preocupe no início, não, que as coisas ficam um pouco confusas, mas depois a gente resolve. Vamos pensar, vamos voltar. Dona Nilza, o que a senhora veio fazer na FIAC hoje? Ah, Dona Nilza. Dona Nilza é uma pessoa especial. Olha, eu fiz essa pergunta assim, meio temeroso, mas aí no meio do caminho eu readquiri confiança e a senhora confirmou. Só não ia me deixar mentir sozinho. O que nós íamos fazer na FEAC hoje? Nós viemos aqui para nos reunir num ambiente que nós nos sentimos acolhidos, num lugar onde sabemos que vamos encontrar amigos, né? Podemos não ser amigos de convivência, mas somos amigos num contexto extremamente importante para nós, porque ninguém está aqui na condição de se colocar melhor ou pior, não estamos aqui disputando absolutamente nada, não é, Soninha? Nós estamos aqui porque nós viemos aprender um pouco sobre a doutrina espírita.
Mas também viemos aqui para nos reunirmos em prece, buscando o quê? Recursos para o nosso fortalecimento. Estamos aqui procurando tratar das nossas mazelas. Por isso que a gente se candidata, vez por outra, a receber o passe magnético. Vez por outra, quando a gente está sentindo que estamos precisando. Aí vem aquela célebre pergunta: Casalberto, mas eu chego aqui todo dia precisando. Então cuidado, porque precisando, todos estamos precisando, mas precisando do quê? Não faça do passe apenas uma prática religiosa. Vai à missa, tem que comungar, porque senão não fica bem com Deus. Eu não comi de novo uma partinha do corpo do Cristo. Não é assim. O passe é transfusão de energia, é eletromagnética, é fluido, é doação dos espíritos, mas é quando a gente está doente. Porque eu estou cansado, porque eu trabalhei o dia inteiro, eu vou tomar passe. Senta, faz uma prece, respira fundo, sai da sintonia complicada lá fora. Não é, Dora? Não é isso que nós precisamos fazer agora? Então, para elevar os nossos padrões, porque senão qualquer coisa que acontecer na nossa vida, a esposa ralhou, tem que ir para o centro tomar passe. O menino aprontou, tem que ir levar para a evangelização para tirar os espíritos enfermos. Então nós precisamos de prestar atenção para a gente encontrar a solução. Captou? Então, é importante a gente entender o mecanismo da vida para não criar um sistema de transferência. Quando você está fazendo atendimento fraterno na FEAC, com os corações que estão em busca de ajuda, qual é a orientação principal? Não é? Assiste a reunião. As pessoas, muitas, eu vou entrar no mérito para vocês pensarem. Tem muita gente que vem aqui para fazer tratamento na casa com a expectativa de resolver todos os problemas. É lógico que nós temos as nossas necessidades, mas nós temos que ser prudentes até na nossa busca. E não criar, inclusive, uma expectativa milagrosa, porque se não for do nosso merecimento, se não for para se resolver determinadas questões, não transfiram para a doutrina espírita o que a doutrina espírita não possa dar. Porque aí fora, nos meios religiosos, está assim de promessas. E principalmente, quanto mais o cheque for mais gordo, mais rápido chega. Isso é falácia. Isso é mentira. Jesus promete e cumpre uma condição que é extraordinária. Ele fala que ele alivia as nossas dores. Isso ele promete. Vinde a mim todos vós, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas aí ele coloca um ponto e vírgula no texto e diz assim: mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e brando de coração. Aí encontrareis descanso, paz. Então, qual que é a proposta dele? Se você procurar, se nós procurarmos o bem, fazer bem as coisas, não vou o bem não, fazer bem as coisas, não tenha dúvida que a gente vai ter resposta. Pegou lá? Então não é vir aqui a FEAC? Não, vir aqui a FEAC pode fazer parte. Mas se o problema está grave, meu amigo, no relacionamento com o teu marido, que a tua atuação seja uma atuação cada vez mais qualificada. Ou seja, qual que é a atitude qualificada com o Cristo? Não é perdoar? Não é abençoar? Não é compreender? Não é isso que ele propõe?
que Jesus propõe para nós? Não é amor? Não é fazer o outro que gostaria que o outro te fizesse? Essa é a proposta do Cristo. Então fazer bem com Jesus garante para nós o quê? Retorno nestas faixas, que pode até redundar em curas, em atendimento espiritual às nossas doenças. Porque acontece também. A gente assiste aqui procedimentos, atendimentos espirituais que as pessoas são extremamente envolvidas. Quantas curas que nós já percebemos aqui? Agora, se eu for ficar falando isso diante da câmera, daqui a pouco tem ônibus, caravanas do interior chegando aqui procurando médium de cura. Então o nosso movimento é o contrário. A cura que a doutrina espírita propõe com Jesus é a cura da alma. Porque se não curar a alma, o que adianta curar o corpo se amanhã vai ficar doente de novo? Essa história, aliás, tem um caso que o Arnaldo Rocha, eu já li esse caso em várias obras, mas o Arnaldo Rocha me contou com detalhes como foi, porque ele estava junto. Aliás, foi ele que deu a ideia. A turma jovem aqui não pode conhecer de história, mas os antigos vão se lembrar da história mesmo. Aqui em Minas, na década de 60, surgiu um médium chamado médium de cura. Não é um termo mais usual no nosso meio, mas na época era. Um médium de excepcionais qualidades mediúnicas. O nome dele era José Arigó. Ele era de Congonhas ou viveu em Congonhas? Agora eu fiquei na dúvida. A atuação dele foi na cidade de Congonhas. José Arigó, um sujeito simples, praticamente analfabeto, e que entrava em transe mediúnico com um espírito muito querido nosso, de nome Adolf Fritz. E ele, com um canivetezinho enferrujado, ele fazia coisas assim, o que não tem nada a ver com espiritismo. Vou abrir o parênteses para explicar. Porque existe confusão de entendimento. Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, com objetivação religiosa no sentido espiritual, não de religião com concepção humana. Uma coisa é doutrina espírita, é espiritismo, outra coisa é mediunidade. Na doutrina espírita, nós estudamos o fenômeno mediúnico, temos práticas mediúnicas, com uma orientação espírita. Agora, porque existe qualquer atividade mediúnica, não significa que seja uma atividade mediúnica espírita. Então, quando vocês recebem um panfleto na rua, alguém dizendo assim, eu não posso falar nome, porque senão eu me complico. Posso até ser processado. Um nome tal. Médium vidente espírita. R$50 a consulta. Pula fora, porque não tem nada a ver com espírita. Porque espírita não cobra nada. Aliás, nós espíritas tiramos do bolso. E para tirar do bolso de espírita é uma luta. É uma luta. É uma luta. Eu divido. Teve um caso muito pitoresco aqui na FIAC, né? Uma amiga que me contou. Um companheiro de 8 anos que frequentava a FIAC, um dia teve uma campanha, qualquer coisa assim, para falar sobre ajudar um pouco, apagar a luz, aquela coisa assim. A pessoa ficou com o cabelo em pé. Mas eu vou ter que pagar para vir aqui. Quer dizer, tem 8 anos que a pessoa vem aqui, ela nunca parou para pensar que a gente paga a conta de luz. Mas isso é contribuição voluntária, e eu estou fazendo isso de um caso pitoresco. Porque vocês aqui nunca viram falar de dinheiro na reunião nossa aqui. Ou já? Se já, podem mandar prender. Então, voltando. Existem práticas que são tidas como práticas espíritas e não tem nada a ver com doutrina espírita. Atividade mediúnica nossa acontece em reuniões íntimas,
reuniões fechadas com médiuns que estão estudando, que estão preparando para ter uma convivência com os espíritos num nível diferente. Aonde a bandeira que tremula é a da paz, é a da fraternidade. Espíritos que se comunicam nas nossas reuniões, na sua maioria são espíritos como nós, que estamos em busca do consolo, do atendimento do Cristo. São espíritos que estão no mundo espiritual, não sabem que desencarnaram, ou estão desesperados, ou são espíritos que estão perseguindo outros, seja lá ou seja aqui, porque as obsessões existem, e existem muito mais do que imagina, a nossa vã filosofia. Existem muitos que caminham na Terra, apresentando-se com uma lucidez, e no mundo espiritual são observados como verdadeiros médiuns das trevas. Alguns estão caminhando empinados nos saltos das vaidades, mas estão completamente acamados espiritualmente falando. Estão falidos moralmente. Desculpem, mas eu estou falando a realidade. Não fica assustada não, tá? Semana que vem eu vou te apresentar a turma da sua idade. Você vai adorar. É muito melhor ficar aqui escutando esse povo velho. Então, voltando. É necessário que a gente entenda que o atendimento espiritual da Casa Espírita, ele promove o quê? Uma oportunidade da gente avaliar, primeiro, que todos nós temos necessidades. Que a proposta do Evangelho é de nos acolher. E de uma forma diferente. É muito gostoso você... Isso é uma das coisas que mais me motivou quando eu bati na porta da doutrina espírita, há uns 30 anos atrás, foi exatamente o respeito que existe dentro do centro espírita, com a individualidade de cada um. Ninguém está aqui para vasculhar quem você é, o que você faz. Nós estamos aqui, todos nós com o mesmo objetivo. Todo mundo aqui no mesmo barco. Todos nós aqui temos problema na família, temos problema no trabalho, temos problema, graças a Deus, no Brasil. Que isso, Casalbé, domingo o bicho vai pegar. Ih, que nada. Vai pegar que nada. Nós somos um país muito novo. Nós somos muito infantis política e administrativamente falando. Nós estamos vivendo um momento muito importante de aprendizado, de despertamento nosso para o que representa o Brasil. O Brasil não é essa maravilha que querem fazer, no seu sentido midiático. O Brasil é uma maravilha no sentido espiritual, isso ele é. Porque o Brasil é um celeiro, é um território continental vasto, que é um lugar propício para cuidar de espíritos que estão buscando regeneração. O Brasil é um hospital espiritual. Aqui tem religiosidade das mais variadas. Olha que legal você assistir aquelas milhares de pessoas assistindo as prédicas do Padre Marcelo. É tão bonito, não é? Você vê lá aqueles templos enormes que os evangélicos constroem e fica todo mundo lá assistindo o evangelho, batendo palma, cantando, orando. Isso é lindo. Os cultos ecumênicos que reúnem pessoas das mais variadas crenças. O brasileiro, no meio de um caos ético, o povo ainda encontra, está faltando conteúdo para pôr na panela e fazer a sopa lá no final de semana, mas ele encontra ainda uma forma de pular carnaval, de reunir a família, já que estamos com fome, vamos ficar com fome junto, aí toca um samba, não é? Aí faz uma festa aqui, uma piada ali, aí o povo, aí tem pessoas que vão para a rua, porque uns são do Partido Vermelho, outros do Partido Azul.
Aí enquanto tem uns bobos que ficam intolerantes, batendo, brigando uns com os outros, ainda tem uns outros que vão, e que no fundo não está nem tão preocupado se vai tirar, se vai pôr, eles querem pular carnaval porque tem trio elétrico. Casalberto, mas isso caracteriza uma pobreza de cultura. Eu faço uma proposta para vocês. Numa visão humana, pode ser que sim. Mas uma visão espiritual, será que é isso mesmo? Reflita. Vamos refletir juntos. Porque tem muita gente que está reencarnado aqui, que está cansado espiritualmente de um monte de coisa que está acontecendo aí na tua porta. E que querem, no fundo, ter uma vida. Uma certa paz. Olha, eu estou vendo o que está acontecendo, mas eu não quero me comprometer. Porque intimamente já se comprometeu muitas vezes. Vocês já pararam para pensar na enfermidade que campeia e tendo enfermos que tomarem decisões? Você já ficou fragilizado na sua vida alguma vez e tendo que resolver alguma coisa? A pior coisa do mundo. Muitas vezes você não tem força nem para segurar as pernas. E você tem que tomar uma decisão. Vocês imaginem. Vamos parar. Vamos nos colocar vamos vestir. Vamos, como diz um amigo meu, vamos fingir que nós somos um mosquitinho, vamos lá para o Planalto. Vamos ficar lá no gabinete daqueles que estão liderando. Vamos ficar invisível. Imagina o inferno astral que vivem essas pessoas. Se estão respondendo, se não estão respondendo o que fizeram, eu não estou entrando no mérito disso. Eu estou trazendo para nós um ponto que tem a ver com o nosso sofrimento. Agora, que é também, como eu falei, positivo, no sentido do despertamento da conscientização, não tenha dúvida. Porque hoje os meninos aí, essa geração que está nascendo, eu falei isso aqui segunda-feira, está lembrado? Eu falei isso aqui num grupo fechado, embora alguns não compreenderam o que eu disse. Eu não tenho que ficar olhando o que está acontecendo lá fora, porque nós temos problema. Eu não falei nada disso. Eu não estou dizendo isso. Todos nós temos as nossas questões que nós temos que resolver e são sérias. E não pode ser amanhã. Agora, nós temos que observar os saltos de qualidade. O que estas gerações que estão chegando, e que nós fazemos parte delas também, são gerações que vão se aproximando com uma consciência diferenciada. Bem-aventurado é você. Mas bem-aventurado vai ser seus netos. Porque o que a gente discute aqui hoje, os seus netos vão falar assim, não, mas o pessoal era primitivo, hein? Porque isso para nós hoje é tão tranquilo. Pegaram? Então, para que haja o progresso, as coisas não dão salto. As pessoas ficam esperando mágicos, ficam esperando líderes, revolucionários, como antes a gente ficava esperando ditadores assumirem poder para mudar tudo. Mudança espiritual, ela parte da base. Ela não fica presa na mão de 1, 2 grupos. Por isso eu queria dizer uma reflexão que me chega aqui agora, que não estava no script. Aliás, tem sido as últimas atividades minhas assim, cheias de surpresas para mim. Guardem o que os Espíritos estão querendo dizer. Não são dezenas, centenas de homens que vão definir o futuro espiritual de cada um de vocês, ou dessa nação inteira. Eles não têm essa competência. O futuro espiritual, ele é responsabilidade nossa. Nós é que temos que nos conscientizar quanto ao que nós precisamos de fazer. Então, se eu fico chateado com uma série de coisas, significa que eu tenho compromisso com isso, eu tenho que mudar isso, é no meu campo, é no meu âmbito de ação. A corrupção que se discute lá fora, ela acontece dentro de casa. Num prédio,
O senhor Otávio falou aqui quarta-feira, achei muito legal. Costuma a gente se corromper numa convivência com o vizinho, querendo levar vantagem de alguma forma. Hoje eu vou aproveitar que ele não está aqui, vou parar o carro na garagem dele. Aí o indivíduo chega de viagem, inesperadamente está o seu carro na vaga do vizinho. Quando a gente tem oportunidade, né? Não é o meu caso, mas muitos que têm a oportunidade de ir para fora do país, a gente fica admirado com a lisura. Você vai nos Estados Unidos, muitas vezes não sabe mexer com a moeda, você põe põe o dinheiro na mão das pessoas, elas te dão troco. Você não sabe quantas moedas, elas vão lá, pegam as moedinhas, não, é isso aqui. Não, se você der a mais, não. Senso de justiça. Lá tem corrupção também, tá? Lá também tem os que pensam só neles. Mas o povo tem um outro nível de cultura, de responsabilidade, respeito às leis. Só que lá, por outro lado, eles não têm o que tem aqui. Olhar nos olhos, a solidariedade, mas não é solidariedade fria, ela é afetiva. Entendeu? Esse jeito especial que o Evangelho proporciona para nós. Enfim, então nós precisamos de refletir um pouco mais sobre qual é o sentido, qual é o significado da nossa vida. Por que nós estamos estudando aqui fluido vital, fluido cósmico universal? Só para ter informação? No sentido doutrinário? Na doutrina fala isso, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia? A Sony tocou no ponto que para nós é crucial. O atendimento espiritual que Jesus proporciona para nós, quando nós pedimos. Ele não nos deixa na mão. Então, tenha certeza, tudo que você merece é, além disso, acrescido pela misericórdia dele. Se nós temos, vamos dizer assim, o merecimento para ter 5 doses de remédio, ele manda 10. Porque a 5, que foi a aquisição, que você batalhou, ela tem um efeito, mas a 6ª, a 7ª, a 8ª, que você não tem esse merecimento, ele está te mostrando o que é amor. O amor não mensura, o amor não cobra, o amor não bate. Observem no dia a dia, o que é mais complexo numa relação? É você estar conseguindo, quando consegue se perceber com mais profundidade, quem está do seu lado está adormecido. A gente fica na ânsia, a gente fica querendo mostrar, a pessoa não está no time. Entendeu, Sandro? Não é que a pessoa é má, é porque é infantil. Desperta. E em alguns casos, até com impeachment. Você é a favor ou contra? Não, eu estou falando de impeachment espiritual. Agora, impeachment espiritual não é golpe. Porque se está complicado, desautoriza. Não está rasgando nada, não está mudando nada. É só ajuste. Agora nós temos aprendido em doutrina espírita. Guardem isso. Certa feita o Chico estava meio chateado com umas coisas. Aí ele ficou indignado. Aí ele começou a movimentar a indignação dele. Eis quem surge? O guardião estelar, Emmanuel. Agora é guardião estelar. Aí o benfeitor espiritual. O que está acontecendo, meu filho? O Emmanuel não era bravo não, viu gente? O Emmanuel era enérgico. E todo mundo tem o Emmanuel que precisa, tá bom? O que foi, meu filho? Aí o Chico choroso. O senhor é benfeitor, o senhor não sabe? Não, meu filho, não sei, eu ando muito ocupado no mundo espiritual. Não está nem com tempo para muita intriga, né?
Mas com muito carinho. Não, meu filho, eu ando com muitas atividades. O que anda acontecendo com você, meu filho? Ah, ele foi fazendo atendimento fraterno com o Chico. É lógico que ele sabia, né? Aí o Chico foi, e tem coisa melhor do que reclamar. Aí vai contar, e a gente chora. A coisa melhor do mundo é contar a briga. E geralmente a gente é a vítima, né? Você nunca é o algoz. Aí daqui a pouco você vira mocinho, e enfim. Aí ele contou, aí o Emmanuel disse para ele assim, olha, busque na lição um aprendizado para o seu crescimento íntimo. Você, em parte, tem razão. Mas eu queria te dizer que do lado de lá, se você tem a razão, do lado de lá tem a necessidade. Qual é a necessidade do outro lado? Você não pode mensurar. Agora, Chico, guarde um ensinamento. Todo médium que se defende está em treva. Jesus não se defendeu. E ele era a verdade. Ele era a justiça. Ele não devia nada no cartório. Nós, humanidade, devemos muito. A gente deita com a conta e tem que pagá-la no dia seguinte. Ele não. E ele foi acusado, ele foi difamado. Ele passou por uma série de procedimentos que não tinham nada a ver com ele. Ele estava ele andava por cima do mar, por cima das águas, para mostrar que ele estava muito acima dessas coisas da terra. Então ele não defendeu em causa própria. Agora, todas as vezes que as pessoas se movimentam para levantar bandeira e querer provar que estão certas, é porque tem alguma coisa de errado, meu amigo. Porque o cartório espiritual está tudo registrado para que todos vejam. As informações estão dispostas. Por isso é que nós vamos caminhando na evolução e a vida vai nos devolvendo as notícias, tudo que fizemos. E qual a atuação dos espíritos conosco? Vou voltar em Jesus para fechar. Consolar, confortar, orientar, encaminhar. Divino, você levantou o dedo, nosso tempo está acabando. Então, na verdade, tem uma pergunta, voltando mais atrás um pouquinho, né, sobre a diferença entre fluido e energia. Se existe, como que é essa diferença? E só para tirar sua dúvida, né, eu consultei o Dr. Google. Opa. O Zé Arigó é nascido em Congonhas. Nascido em Congonhas. E por que eu falei do Zé Arigó, hein? Casa de cura. Ah, foi por os casos de cura, foi isso mesmo. E o Zé Arigó é um espírito muito presente nas nossas atividades, né? Ele, enfim. É porque eu citei o Zé Arigó e eu até acabei não completando a história, porque eu estava falando sobre a cura, né? Que a doutrina espírita não favorece esse tipo de mecanismo. Que naquela época o Zé Arigó teve um papel muito interessante e acabou de alguma forma até divulgando a mediunidade. A história do Arigó trouxe pessoas da NASA, americanos, para estudar o fenômeno. E eles ficaram estarrecidos com a autenticidade da mediunidade daquele homem. E aí eu citei o Arnaldo, citei Chico, e aí tem uma história que o Arnaldo me contou com detalhes, que pouco sabe, mas o Chico, na época, estava com uma infecção, aqueles problemas oculares do Chico, e foi ocular ou foi o problema de uma hérnia que ele teve? Estrangulada. Agora eu me confundi. Mas o Arnaldo propôs para o Chico, porque o Arigó, vez por outra, trocava correspondências com o Chico. Então o Arnaldo propôs levar o Chico para um atendimento com o Zé Arigó. E o Chico, a princípio, ficou ressabiado, acabou que topou ir. E o Arnaldo me contou na época que o Chico, quando chegou em Congonhas,
mas disse que Chico suava. Mas que Chico estava ele estava transtornado. As pernas. O Arnaldo usava muito esse termo, cochabamba, né? E o que foi, Chico? Não, Naldinho. E, enfim, aí o Zé Arigó recebeu, eles, né? Foi Arnaldo, Chico, mais alguns companheiros. E o Zé Arigó foi muito carinhoso com ele. E no atendimento, o Arigó entrou em transe e se manifestou o Fritz. E o Fritz, uma reverência a Emmanuel, imagine o encontro espiritual e os médios. E aí, o Dr. Fritz se prontificou a fazer uma cirurgia, foi nos olhos. Obrigado, Arnaldo. Se prontificou a fazer a cirurgia nos olhos do Chico. E o Chico agradeceu e falou que ia pensar. Vieram embora. Aí depois, o Arnaldo, brincando, me disse, o Emmanuel salvou o Chico. Aí eu já sabia da história, que ela está registrada nos livros. O Emmanuel não autorizou. Porque ele disse para o Chico, o que adianta se ele te curar de um olho, a doença se manifestará no outro. Porque ele não vai interferir na sua ficha kármica. Sugiro a você, continue trabalhando na sua mediunidade com esse olho do jeito que ele pode te atender. Eis Emmanuel. Então, gente, isso não é uma ideia repreensiva ou qualquer ideia que possa desestimular a nossa busca, o nosso interesse de melhorar, de cuidar das nossas feridas, das nossas doenças. O caso do Chico é um caso muito especial. É um caso que ele reflete para nós agora um ponto para a gente pensar. O tanto que o Chico deu a vida pelo trabalho, chegou numa condição, inclusive, de abrir mão, até de ter os benefícios que ele poderia, em tese, tê-los. Mas não. Eu preciso da dificuldade, eu vou com ela até o fim. É óbvio que também tem um outro sentido. Se o Chico fosse para ser operado por um médium que utilizava recursos como o do canivete, ele estaria de alguma forma endossando o trabalho do José Arigó. O que traria para ele e para os observadores alguns aspectos contraditórios no que remonta à própria mediunidade sendo utilizada num paralelo com a competência da medicina terrena. Entre outras palavras, se eu, a coordenação da FEAC, autorizar um médium vir para cá, usar canivete para cortar os outros, eu estaria sendo coerente com as leis humanas? Em breve, em pouco tempo, essa casa ia estar fechada por exercício ilegal da medicina. Ficou claro? O Zé Arigó atendia na União Espírita? Não. Depois eu desdobro o assunto com você. Mas não, o Zé Arigó, eu vou repetir, o José Arigó era um médium de excepcional qualidade mediúnica. O Zé Arigó nunca foi espírita, certo? Então, o que eu quis diferenciar aqui é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem médiuns pelo Brasil aí que fazem esse tipo de cirurgias, que não são espíritas. Numa casa espírita, com uma orientação espírita, qual a cirurgia que vocês vão assistir? Os encarnados, para mim ir embora. Márcia está lá fora. A Márcia é encarnada, viu, gente? Qual cirurgia que vocês vão assistir na casa espírita? Onde que acontece essa cirurgia na casa espírita? Agora foi de propósito. Na sala de passe? Pode ser. Ah, gostei. Pode ser. Hein? Na própria sala de palestra. Ah, eu queria ter um filho assim. Você lembra do professor Raimundo? Até hoje eu assisto, escolinha. Queria ter o professor Raimundo, um filho assim.
obviamente, que os recursos magnéticos são ministrados especificamente na cabine, onde tem o passe, não é? Os médios, os passistas, não é? Estão sendo preparados, estudam, passam por um procedimento, um regime alimentar, uma preparação física para o procedimento de serem instrumentos para os recursos magnéticos. Ok? Ponto. Mas a cirurgia principal, Allan Kardec está nos dando um bisturi, que eu vou chamar de chave, para a gente usar para abrir as entranhas, penetrar território adentro e ir cuidando, fazendo as incisões, fazendo os tratamentos, ponto a ponto, dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa realidade espiritual. Pegaram lá? Iluminação. Se nós prestarmos atenção nas curas de Jesus, nós compreenderemos isso. E já que eu citei o mestre, eu vou encerrar a reunião lembrando da cura do cego Bartimeu. Jesus passava no meio do povo e o cego, escutando o burburinho, com uma percepção mais aguçada, o que anda acontecendo? Aí disseram para o cego: Jesus está passando aqui próximo. O cego se agitou, sabia da autoridade de Jesus, levanta e começa a gritar clamando. É bonito, esse texto é extraordinário. Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo fazia com que ele se calasse. Quanto mais ele gritava, mais o povo. Jesus passando ao largo com os discípulos, uma visão mais ampla, percebe o fenômeno, vira para o discípulo: o que está acontecendo? O cego. Jesus manda que eles o tragam o cego. E o cego, quanto mais pressionava, mais ele gritava. Então Jesus pergunta para ele: o que queres? O que queres de mim? O cego disse: eu quero ver. Isso é extraordinário. Ele queria compreender a vida. Jesus diz: bem-aventurado, a tua fé te salvou. No Evangelho não está dito que ele ficou curado, embora tenha. A fé, a compreensão. O trabalho de Jesus é atender curando a alma. Agora, quando o amor brota, a esperança se agiganta, a cura para as coisas materiais também acontecem. Confie, confie, confie. E por isso na casa nós também temos representantes do nosso querido Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo, da equipe espiritual que tem um número tão significativo de espíritos que lidam nessa área. Inclusive hoje nós reverenciamos o nosso querido José Rigó, o Fritz, todos eles sob a tutela de médicos capacitados do mundo espiritual, o nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Que Deus nos abençoe. Semana que vem nós voltamos para o assunto, convidando a vocês que estudem em casa. Agradecemos aos amigos do chat. Fala para o Arnaldo que nós desejamos para ele soerguimento, já que eu falei da tristeza dele hoje com o Palmeiras dele. Só brincadeira. Arnaldo, amigo nosso de Santa Rita de Sapucaí. Esse intercâmbio estabelece também, cada vez mais, os motivos que nos congregam nessa casa. Conversar com pessoas de outras terras, mas todos nós no mesmo coração, que é o coração do Cristo. Muito obrigado, desculpem ter passado do tempo. Até a próxima semana.